Fala Santista, como é que vocês estão? Vamos pro nosso vídeo de pós-jogo entre Grêmio e Santos, Santos e Grêmio. Outro jogo de derrota. O jogo contra o CRB que eu trouxe o pós-jogo pra vocês foi um jogo de empate, mas foi um jogo com gosto de derrota, né? Mas de fato ainda foi um jogo que a gente empatou, obviamente. Dessa vez foi uma derrota contra um Grêmio bem bagunçado inclusive, mas que tinha um jogador ali que foi o Christian Oliveira, que fez o gol da equipe tricolor gaúcha. E o Santos sofreu muito com esse jogador, principalmente porque do lado dele, onde ele jogava, o Roleiser não fazia a recomposição. E o Luizão, cara, de lateral direito, péssimo, né? Mas antes de eu falar de fato do jogo, vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Eu sei que o Santos não joga nada, mas se inscreve aqui no canal, cara. Faz esse favor aí. Deixa o seu like aqui também. Comente aqui o que você achou desse jogo e como é que foi o jogo pra você. O que você viu de bom e o que você viu de ruim nesse jogo aí. Beleza? Não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like. E compartilhe com seu parceiro aí, sua parceira, um amigo ou uma amiga santista para que possam ver esse vídeo. Beleza? Vamos direto pro pós-jogo aqui então. Já que eu fiz minha mendigagem aqui de inscrição e like. O Santos entrou primeiramente, eu tô vendo aqui no SofaScore, o Santos entrou primeiro com o Gabriel Brazão, Zé Ivaldo, Luan Pérez na zaga pelo lado esquerdo. Foi uma das coisas novas do time, além do Luizão pelo lado direito, na lateral, de fato, e o Escobar na lateral esquerda. Primeiro dessa linha de defesa aí a gente viu o Luan Pérez errar muitas coisas, mas a gente vê que muito do que ele erra é por falta de ritmo. Falta de ritmo de jogo mesmo, assim, que a gente pode ver que ele não jogava há um bom tempo já. E, assim, por toda a lesão que ele teve e tudo mais, ele vem de uma recuperação que nunca se acaba também, né? Convenhamos. Porém, o ritmo de jogo afeta um cara que entra num jogo parecido como esse aqui, que era um jogo de vida ou morte, se a gente pode dizer assim, pro Santos. Um jogo que valia 6 pontos e que valeu 6 pontos pro Grêmio, que venceu a partida, né? E o Luan Pérez... entrando aí como titular, teve essa sensação e deu essa sensação, além de ter erros dentro de campo, que mostraram isso para nós santistas, de que ele não tinha ritmo de jogo e de que com certeza ele precisa jogar mais vezes para que ele possa se encaixar novamente, se entrosar novamente com o time. Agora o Luizão pela direita foi algo assim, que no papel, você trazer um cara da zaga, né, para jogar na lateral direita, talvez mostre algo mais defensivo, até porque a gente tem Aderlan, que tá voltando de lesão agora, a gente tem o JP Sherman e temos também o Léo Godoy, né? Que são JP Sherman e Léo Godoy, dois laterais ofensivos, e o Aderlan que, cara, ele consegue ser regular ali entre ofensividade e defensividade, mas voltando de lesão é complicado pro cara, né? Então, o Kleber Xavier, já eu vou falar dele, o Kleber Xavier colocou o Luizão de lateral direito e deu errado, mas deu muito errado, porque... O Luizão, ele teve o confronto frente a frente com o Christian Oliveira, que foi o autor do gol aí do Grêmio no segundo tempo. E o cara, assim, tava escrito, né, que ele ia fazer esse gol em cima do Luizão. Tava escrito que o Luizão ia tomar essa bola nas costas pra ele fazer o gol, assim como ele deixou isso acontecer durante o jogo inteiro, cara. O Luizão, pra lateral, ele é desengonçado, ele não é veloz, ele não sobe pro ataque. O Santos precisou muito desse cara. Precisou muito de um cara de velocidade pelo lado direito e não teve. Isso sobrecarregou o Soteldo e já a gente chega lá nele. Mas o Santos foi com os volantes João Schmidt e Tomás Rincon, trocando o Diego Pituca, né? Que jogou o primeiro jogo. Tomás Rincon fez uma boa partida. O Schmidt, cara, eu não gostei muito da partida dele. Não gostei, eu acho que falta muito pro Schmidt, cara. Falta muito pro Schmidt. O Santos, ele tem um problema hoje. Na verdade, eu acho que um dos únicos acertos dessa escalação foi o ataque. Mas o Santos tem um problema que parece ser crônico, que é um problema de meio de campo e de zaga. O Santos tem grandes problemas nesses setores. O Santos não consegue ter volantes que conduzam o jogo, que ditem o jogo contra uma equipe, como o Grêmio, por exemplo, que tinham seus volantes Cuejar, que... Cara, vamos ser sinceros aqui, não joga futebol mesmo de verdade há uns 5, 6 anos, cara. A última vez que eu vi o Cuejá jogar muito bem foi no Flamengo. E o outro era o Dodi, que jogava aqui e foi chutado do Santos pro Grêmio. E a gente teve esses dois volantes, Rincon e Schmidt, atuando
praticamente no mesmo nível desses caras. Schmidt talvez pior do que esses caras. O Dodi apareceu muito pelo lado do Grêmio e o Schmidt, por mais que ele tenha tentado chutes, por mais que ele tenha tentado alguns passes, que os passes que normalmente ele tentava era pro Soteldo, mas ele tem ainda o grande problema de tocar pra trás. E a gente, assim, nós santistas, a gente gosta muito de ver futebol ofensivo, futebol pra frente, futebol que dê gosto de ver jogar. E o Schmidt, no time do Santos, nunca vai ser o volante que vai dar gosto de ver jogar. Ele nunca vai ser esse cara. Ele nunca vai ser o volante que vai girar pra cima do meia e vai abrir o jogo, vai abrir um leque de oportunidades de passe, de olhar pra frente e pensar pra quem eu toco. Ele vai tirar alguma da cartola, vai tocar, sei lá, pro Soteldo, por exemplo, um toque em profundidade ou algo do tipo. Não, o Schmidt ele não vai fazer isso. Ele fez hoje em alguns momentos alguns passes pro Soteldo que foi extremamente sobrecarregado, e eu chego nele agora na parte praticamente do ataque. O Soteldo foi muito sobrecarregado, por mais que ele jogue muito bem, por mais que ele atue muito bem no Santos. É uma sobrecarga que, com as devidas proporções, é uma sobrecarga que o Neymar tem quando o Neymar joga. É uma sobrecarga de um cara que o time inteiro joga pra ele. É tipo assim, a gente não tem mais pra quem jogar, vamos jogar pro Soteldo. Vamos jogar pra quem tem um pouco de qualidade pra tentar fazer alguma jogada. E o Soteldo foi sobrecarregado nessa partida. Ele não foi substituído. E óbvio, não era pra ser substituído porque ele jogou muito bem. Mas ele foi sobrecarregado. E aí a gente via muitas vezes, eu até anotei isso aqui, não dá pra ficar aqui falando tudo que eu anoto, mas eu anotei uma das coisas que foi essa sobrecarga em cima dele, de que fica muito claro que o Santos não tem aproximação. O time do Santos não é um time compacto. E isso não é culpa do Kleber Xavier. Beleza? O Kleber Xavier, eu vou dar uma isentada nele, e hoje eu ainda vou falar dele. Ele teve grandes problemas aí em questão de trocas e substituições, e de como ele montou essa equipe pro jogo de hoje contra o Grêmio. Mas a falta de compactação do time e a falta de aproximação não é culpa dele nesse instante. Porque isso não é da noite pro dia, gente. Assim, o futebol, quando a gente troca um treinador, a gente tem grandes diferenças de um pro outro. A gente saiu do Carille, da Série B, fomos pro Caixinha, que não tem nada a ver com o Carille, e do Caixinha a gente foi pro Kleber Xavier, que até agora se provou, né, e está mostrando que não tem nada a ver com o Caixinha. O Santos não tem padrão de jogo há um bom tempo. E hoje, assim, se a gente for pensar, cara, o Santos precisa de um grande padrão de jogo, talvez sim, talvez não. Talvez o Santos não precise de um padrão de jogo, mas vença as partidas. O Caixinha, por exemplo, tentava implementar um padrão de jogo e não vencia as partidas. E tentando implementar esse padrão, ele não conseguia tirar nada do time. E é o que começa a acontecer com o Kleber Xavier. Não nessa questão de padrão de jogo, mas na questão de ele tentar começar a implementar coisas que ele acredita ser certo pro futebol e não tem dado certo. Mas por esse motivo, principalmente pelo motivo de ele ter acabado de chegar, ele chegou nessa semana, gente. Isso a gente não pode esquecer. O Santos está na draga e o Santos está no erro de tática, no erro de treinadores e de jogadores e de montagem de elenco antes do Kleber Xavier chegar. A culpa não é só de um treinador que chegou nessa semana e já disputou 2 jogos. Isso não pode ser sobrecarregado sobre um cara que acabou de chegar. Essa é minha pauta que eu posso trazer pra vocês aqui, minha opinião. Mas continuando sobre o elenco, tivemos o Tassiano e o Roleiser. O Roleiser foi substituído ali no começo do segundo tempo para a entrada do Bom Tempo. E obviamente que todo santista queria que o Bom Tempo entrasse, mas não no lugar do Roleiser. Provavelmente muitos de nós queríamos que ele entrasse no lugar do Schmidt, por exemplo, que o Rincon ficasse, fizesse mais uma parte defensiva da equipe, a saída de jogo, e que o Bom Tempo fizesse esse segundo volante, o cara de aproximação, e que o Santos atacasse com um Bom Tempo, um pouco mais pra trás ali na intermediária, Tassiano, Roleiser, Soteldo e David Washington. Mas não deu certo porque ele tirou o Roleiser, né? Colocou o Gabriel Bom Tempo ali na meia direita e deu errado, muito errado. Não por conta do Gabriel Bom Tempo, mas é porque o Santos precisa de um diferencial. O Gabriel Bom Tempo, ele não tem esse diferencial. E isso, hoje, na minha visão,
não é algo que atrapalhe ele dentro de um elenco, não atrapalhe ele de ser titular do Santos, mas o Santos necessitava de um cara diferente, e o Roleiser é esse cara. Você quer tirar o Roleiser? Coloca o Matheus Xavier, por exemplo, que é um menino da base, mas é um cara diferente. O Kleber Xavier foi colocar o Matheus Xavier no final do segundo tempo, depois de ter levado o gol, então a gente percebe que os erros, mesmo que eu não coloque tudo na conta de um treinador hoje, os erros se repetem dentro do Santos. Talvez isso sejam coisas que a gente, torcedor, pense de que a gente não pode queimar um jogador, não pode queimar um menino da base, mas para os treinadores talvez isso não seja o certo. Talvez para eles queimar um jogador não signifique ser isso. E a gente olha e pensa, mas Matheus Xavier entrou, tá queimando o menino. Ele e o Sherman, né, que entrou no lugar... Não lembro se foi no lugar do Luizão, mas ele entrou depois pra lateral direita. E o Santos, você olha assim e pensa, tá queimando os moleques. Será que esse é o pensamento dos treinadores que passam no Santos? Será que esse é o pensamento dos treinadores que passam em outros clubes? De que você tá queimando alguém da base? Ou será que pra eles é uma oportunidade? Porque pra mim é claramente você queimar um jogador. Por mais que ele seja bom ou que mostre coisas boas dentro de um elenco, e que o Matheus Xavier, por exemplo, já mostrou algumas coisas no jogo contra o CRB, por que não colocou ele antes? Tava com medo de jogar, com medo de ir pra cima do Grêmio, que inclusive, entrando um pouco na parte do Grêmio aqui, cara, mano, que time ruim o time do Grêmio. Um time muito mal montado pra jogar. E o Santos perdeu pra esse time. O Santos perdeu pro Grêmio de Mano Menezes em pleno 2025, gente. E é difícil porque o Mano Menezes perderia pro Kleber Xavier do Santos em pleno 2025. A gente olha pro time do Grêmio e pensa, nossa, que time ruim. Mas a gente olha pro time do Santos e a gente também não vê grande coisa. Talvez o diferente do time seja mesmo o Roleiser, seja mesmo o Soteldo, seja mesmo o Neymar que tá lesionado. E eles, sem nenhum cara diferente, porque, na minha visão, nenhum jogador do time do Grêmio chega aos pés do Soteldo, do que o Soteldo consegue produzir em um jogo. Mas eles tiveram mais coletividade do que o Santos. Olha o que eu estou dizendo. O time do Mano Menezes, o Grêmio do Mano Menezes com o Thiago Volpe, Gemerson, Wagner Leonardo, Marlon, Igor Serrote, Dodi, Cuejar, Christian Oliveira, Cristaldo, Edenilson e Bright White. Teve um coletivo melhor que o Santos. A questão aqui não é só o elenco. Não são só os jogadores, mas o time do Mano Menezes teve um time mais compacto e um time melhor organizado que o Santos. A defesa do Grêmio, por mais que tenham sofrido muito com o Soteldo, foi melhor que a defesa do Santos. Isso não é muito difícil de se acontecer, e aí é que eu quero entrar um pouco aqui nesse final de pós-jogo para vocês. O Santos jogou muito mal, o Santos mostrou novamente que é um time apático, é um time que não tem brio, um time que não consegue destoar de seus adversários, é um time que não consegue ser ofensivo, é um time que não consegue ser defensivo, é um time que não consegue ser equilibrado porque a defesa é fraca e o ataque destoa. Mas se a gente ataca demais, a defesa fica exposta. O Santos vai ter grandes dificuldades. O Kleber Xavier, e eu deixo aqui minha opinião também sobre ele, se ele perder mais 2 jogos, ele cai. Porém, se ele ele vencer um próximo jogo aí contra o Ceará, ele vai ter muita dificuldade de encontrar um padrão de jogo para esse time. E assim como eu disse lá no início, talvez ele não precise desse padrão de jogo. Né? Ele diz muito que gosta ali de ter formações diferentes, e ele testou isso contra o Grêmio hoje. Ele tentou colocar um lateral um pouco mais defensivo para talvez tentar segurar o Christian Oliveira, que não deu certo. Ele tentou colocar um meio-campo um pouco mais recuado, trocou o Gil, que foi mal no último jogo, e deu errado. Talvez ele tente isso no outro jogo, e aí a questão do padrão de jogo que eu disse, né? Talvez ele não busque um padrão de jogo, talvez ele busque coisas diferentes em tais jogos, né? Contra o Ceará, talvez ele entre com outro time, com outras peças. E esse aqui não é o problema. O padrão de jogo que eu quero dizer agora, no início eu disse um padrão de jogo tático. Agora o que eu quero dizer desse padrão de jogo
é se ele vai trazer e se ele vai conseguir levar o Santos a vitórias. Se ele vai conseguir levar o Santos a troquei as minhas peças, mas mesmo assim o Santos vai jogar de acordo com o que eu quero. Talvez o padrão de jogo dele contra o Ceará seja totalmente diferente do padrão de jogo que ele quer contra o Grêmio. E é esse o ponto que eu quero dizer aqui. Será que ele vai conseguir encaixar esse padrão de jogo? Será que ele vai conseguir buscar esses padrões contra as outras equipes? O que ele vai fazer para segurar o Pedro Raul, por exemplo, e o Lucas Mugni do Ceará? Quem vai marcar o meia do Ceará? Quem vai ser o zagueiro da bola aérea que vai marcar o Pedro Raul? E a gente começa a perceber que o Santos vai ter muita dificuldade nesse campeonato. E como eu disse no pós-jogo contra o CRB, o Santos briga pra não cair hoje, gente. O Santos briga pra não cair. O Santos hoje, eu vou pegar aqui a classificação. O Santos hoje tem 4 pontos no Campeonato Brasileiro da Série A. O Santos está hoje na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série A. O Santos, para sair hoje da zona, precisa de 3 pontos. Para sair, o Fortaleza tem 7 pontos do Fortaleza em 16º. O Atlético Mineiro tem 6 pontos e o Atlético Mineiro ainda não jogou. O Fortaleza pode entrar dentro da zona do rebaixamento. Ou seja, Mirassol ainda joga, Juventude ainda joga. O Santos pode ficar 2 rodadas sem sair da zona. Pode vencer os seus 2 próximos jogos e teria que vencer para poder sair da zona. Se vencer o próximo contra o Ceará, talvez não saia. Talvez permaneça. E se o Fortaleza vence o seu próximo jogo? E se o Vitória vence o seu próximo jogo? Ou se empata o seu próximo jogo? A situação do Santos vai ficando complicada e vai ficando difícil nesse campeonato. Muito por conta da administração desse clube, muito por conta da irresponsabilidade e ingestão, se isso existe no português, da diretoria do Santos. Treinador que chega no meio do trabalho, multa rescisória alta, elenco mal montado na questão defensiva. Foi bem montado para a questão ofensiva, sim, na minha visão, mas na questão defensiva não foi bem montado. E o Santos parece que adiou isso porque tinha o Neymar. E óbvio que quando o Neymar voltar, isso tudo muda. Talvez a situação do Kleber Xavier mude. Talvez a situação dele mude muito se o Neymar voltar e o Neymar começar a jogar muito bem e o Santos começar a vencer os jogos. Mas até o Neymar voltar, a gente tem pedreiras aí pela frente, temos jogos muito importantes e talvez o Neymar volte vendo o Santos na última colocação do Campeonato Brasileiro, que não é difícil, porque o Santos tem 4 pontos, o Sport que demitiu o Pepa, que iria para o Santos no começo do ano, final do ano passado, na verdade, né, que foi cogitado no Santos, que demitiu o Pepa, pode passar o Santos. O Santos pode ir para a última colocação do Campeonato Brasileiro na próxima rodada. Decepcionante e deprimente para os torcedores, né? Gente, esse é o meu pós-jogo. Deixe seu like aqui novamente, vou mendigar de novo. Se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos, suas amigas santistas. E deixe sua opinião aqui, claro. Comente aqui o que você achou desse jogo, o que você viu de bom e de ruim, o que você acha da comissão técnica hoje, o que você acha desse elenco hoje. E vamos falar de Santos, mesmo em meio a tantas dificuldades, derrotas e tristezas. Beleza? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!